Continuar então, como vimos em Hebreus capítulo 9, verso 15, fala que Jesus é o mediador da aliança. Nós já vimos antes que Jesus é o fiador da aliança. E já vimos que Jesus é o mensageiro da aliança, em Malaquias 3:1. Então Jesus é o mediador. E eu estava falando no último vídeo, que na última live, melhor dizendo, né? Os 40 minutos de Zoom, que Jesus ele é o mediador não só no interesse do homem, mas também no interesse divino. Não só cumprindo aquilo que o homem precisava cumprir e não consegue, mas suportando aquilo que Deus tinha que dar ao pecador e não tinha como dar ao pecador em nós, né, nos salvos, né, quem quer que cresça em Jesus. Então nós vamos ver agora um pouco mais sobre esse desenvolvimento de promessa e cumprimento. Como que a aliança que envolvia Deus e seus filhos em compromissos mútuos, né? Deus tinha um compromisso de abençoar, dar sabedoria, dar herança, fazer do seu povo cabeça e não cauda, dar vitória sobre os inimigos, paz, etc. Dar um reino, dar um rei. E o povo de Israel não tinha, no tempo do apóstolo Paulo, nem rei, nem reino, nem paz, nem tinham vencido o inimigo, nem eram cabeça. Eles estavam simplesmente sem cumprimento de nenhuma promessa. Eles estavam se reunindo cada sábado, lendo as profecias, lendo a Torá, mas sem cumprimento. E agora veio o homem, Paulo, em Antioquia da Pisídia, Atos 13, versos 32 e 33, são os versos principais desse nosso estudo, dizendo, a promessa que Deus fez aos nossos pais, no Antigo Testamento, ele cumpriu, ressuscitando Jesus dentre os mortos. Então, quando os ouvintes, né, aqueles que estavam lá na igreja de Antioquia, ou melhor, na sinagoga de Antioquia da Pisídia, ouvindo a pregação de Paulo, quando eles ouviram aquela mensagem, aquilo meio que despertou, né? Aquilo foi como se caíssem as escamas dos olhos. Eles começaram a entender, então. Foi uma unção espiritual. Eles começaram a entender o que significava, então, Jesus para eles. E eles pediram para Paulo voltar uma semana, depois outra, para desvendar aquele mistério. Vamos seguir, então, esse mistério revelado, né? Próximo slide. Está escrito o seguinte, vamos lá. Êxodo 19:8, está escrito assim, ele foi posto, né? Cristo foi posto por pacto do povo, Isaías 42:6. Isso significa que não só Jesus era aquele por meio de quem Deus cumpriria todas as promessas a Israel. Olha agora, mas também aquele por meio de quem Israel cumpriria todas as suas promessas a Deus. Ou seja, tudo que Deus prometeu para Israel, cumpriria em Jesus. E tudo que Israel prometeu para Deus, cumpriria em Jesus. Jesus era o mediador nesse sentido, dos dois lados, tanto divina quanto vamos dizer, da esfera humana. Então Jesus cumpriria o que Israel prometeu e não cumpriu. E Jesus receberia a promessa de Deus em si. A promessa que era feita para Israel, mas Israel nunca recebeu todas as promessas porque ele não cumpriu a condição. Mas Cristo cumpriu. Nesse aspecto, ele é fiador da aliança. Ele é mediador dessa nova aliança. E ele também é mensageiro da aliança. Vamos seguir adiante. Próximo slide, então. Aí, diz assim, Cristo, levantando-se como pacto do povo, Cristo cumpriu a promessa do povo. Ou seja, a promessa do povo que está em Êxodo 19, verso 8 é assim, tudo que o Senhor tem falado, faremos. Próximo, vamos seguir adiante. Este servo obediente, Jesus, né, e sofredor, compareceu perante Deus como Israel, para fazer a favor de Israel, em nome de Israel e para Israel, o que Israel não era capaz de fazer. Vamos lá, próximo. Então aqui nós temos um texto maiorzinho, eu tive que ampliar minha tela aqui, diz assim, que está em Hebreus, né? Por isso, entrando no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Peraí, sumiu a tela. Se você aumentar, talvez eu não consiga ler. Deixa eu ver. Eu aumentando na tela fica melhor, eu acho, Bruno. Suponho. Ó, isso, assim eu consigo ler, ó. Mas corpo me preparaste. Seguindo, terceira linha. Holocaustos e oblações. Oblações, irmãos, só para vocês entenderem, é oferta, tá? Oferta. Então, holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaram. E então disse, a voz que diz aqui, ó, que voz é essa? Eis aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim.
para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz, sacrifício, oferta e holocausto e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei, então disse, eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Olha agora, irmãos, tira o primeiro para estabelecer o segundo. Tira aquele sistema sacrificial, que era constante, né, direto, muitas vezes oferecido, e por muitos animais. E estabelece o segundo, que é uma vez por todas, e uma só pessoa, que é o Cordeiro de Deus. Próximo slide. Então aqui, ó, ele fez a promessa de Deus quando era regozijo do seu coração. Ele fez a vontade de Deus, perdão, quando era o regozijo do seu coração, fazer a vontade de Deus, como se fosse o seu pão e sua água. Ele também, né, fez a vontade de Deus quando era como tomar um cálice mais amargo. Ele fez a vontade de Deus de qualquer forma, quando era agradável fazer e quando era triste fazer, difícil fazer. Próximo slide. Aí diz assim: ainda que tenha enfrentado a zombaria e derrota iminente, por fim, a obscuridade da noite eterna, continuou esforçando-se. Está escrito: humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Próximo slide. Ao fim, sabendo que havia tomado até a última gota do cálice do sofrimento a favor do seu povo e que havia terminado sua obra, exclamou o Pai: está consumado. Próximo slide. Quando havia cumprido as demandas do pacto. Perdão, aí. Nele, Israel havia cumprido tudo que a lei exigia de Israel. Em sua vida, Cristo havia cumprido todos os preceitos da lei, os requisitos do pacto. E em sua morte, Cristo havia levado todas as maldições da lei. Tudo que Deus tinha que dar para Israel, porque Israel era pecador, para a humanidade, na verdade, Deus pagou, Deus cobrou de Jesus. E tudo que Israel tinha que responder a Deus, né, que prestarem obediência a Deus, Cristo cumpriu. Próximo slide. Aí diz assim: todos aqueles, isso é Gálatas, tá? Um texto longo de Gálatas, diz assim, é de verso 10 até o 13, tá? Acho que é isso. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei, que estão escritas no livro da lei, para cumpri-las, ou para fazê-las. Aí continua o texto de Gálatas. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus. Ninguém vai ser aceito perante Deus por obedecer, ou porque obedeceu demais. Porque o justo viverá pela fé. Próximo slide. Diz assim, aí no finalzinho, né, já do texto: ora, a lei não é da fé. Qual que é a lógica da lei? A lógica da lei não é a fé. A lógica da lei é: o homem que fizer essas coisas, por elas viverá. A lei não conhece outra coisa. A lei conhece só a obediência. O que não for aquilo que a lei requer, para ela desconhece, ela rejeita e é condenada, entendeu? Ela só aceita 100% de obediência. Como diz Salmo 106, verso 3, né? Bem-aventurado o homem que observa o juízo e a justiça, guarda a justiça em todos os tempos. Ou seja, a obediência tem que ser permanente, eterna, direto. Então, o texto diz no verso 13: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Próximo slide. Então, Deus cobrou de Jesus o que ele estava cobrando de toda a raça humana, porque Jesus ele era o representante da raça. Assim, havendo feito tudo, dito está consumado, Jesus descansou na sepultura. Descansou certo de que a parte que Israel devia fazer está feita. Agora era só esperar a parte de Deus na aliança. Então o Pai ressuscita Jesus como resposta ao pacto, como dentro do compromisso do pacto da aliança. Jesus obedeceu e merecia a resposta de Deus. E Deus respondeu. A resposta de Deus foi o anjo dizendo: filho de Deus, o teu Pai te chama. Então Jesus sai da sepultura como resposta já, né, como resposta, atendendo a resposta divina, né? Porque o compromisso de Deus era isso, dar vida, né? Próximo slide. Aí, seguindo adiante, e nós, disse Paulo, né? Agora voltando para o texto de Atos 13, e nós vos anunciamos que a promessa
que foi feita aos pais, Deus a cumpriu para nós, tá? A nós, seus filhos. Fazendo o quê? Ressuscitando a Jesus. Como também está escrito no Salmo 2º. Meu filho és tu, hoje te gerei. Próximo slide. Aí, em Atos 2, 13 e 39, diz, de sorte, Pedro também fala sobre isso, né, no Sermão do Pentecostes. Ele diz, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, Jesus, né, ressuscitou e foi exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, ele recebeu. Como ele é representante da humanidade, tudo que ele recebe também nos pertence. Por isso que depois que ele subiu, o Espírito Santo foi concedido no Pentecostes aos apóstolos, com aqueles sinais e tudo mais, né? Então, ele recebeu a promessa do Espírito Santo e derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Porque a promessa vos diz respeito a vós e a vossos filhos e a todos os que estão longe. Olha, que não é só israelita, tá? E tantos quantos Deus nosso Senhor chamaram, ou seja, não é só israelita, é todo mundo. Todo mundo pode receber o Espírito Santo pela mediação de Cristo, porque ele é o mediador, o fiador, o mensageiro da aliança. Próximo slide. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua descendência. Paulo explicando isso, né? Ele diz, ele não diz, aliás, ele diz assim, que foi feito a Abraão e sua descendência. Mas a pessoa pode pensar assim, não, mas aí a descendência são os filhos, né? Ele diz, não, ó, não. Não diz e as descendências, como falando de muitas, mas como de uma só. Aí ele vai falar, qual é a descendência? A tua descendência, que é Cristo. Ou seja, a descendência a quem se destina todas as promessas de Deus é Cristo. E uma vez ele sendo nosso representante, todos aqueles que estão nele pela fé recebem também. Então, nesse sentido, ele é o mediador também, né? Então, Efésios 2, 11 e 12 diz assim, portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erais gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão de homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Estáveis, porque não estão mais. E estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança nem Deus do mundo. Próximo slide. Efésios 3, 6. Olha o que diz aí. A saber, que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo, pelo Evangelho. Ou seja, por causa da boa nova, de que Cristo é nosso representante diante de Deus e que tudo aquilo que a gente devia prestar a Deus, ele prestou, ele apresentou, porque ele mesmo fez, ele cumpriu, e que tudo aquele castigo que nós merecíamos de Deus, ele mesmo cumpriu, o castigo que nós merecíamos. Então, hoje, nós somos co-herdeiros dele, participantes da aliança, das promessas de Israel. Nós somos família de Deus agora. Isso tudo tem a ver com a promessa e cumprimento. Todas em Cristo. Próximo slide. Diz assim, 2 Coríntios 1:20, agora já é fechamento, tá? É conclusão. Diz assim, porque todas quantas promessas há em Deus. Quantas promessas, irmãos? Todas promessas que há em Deus são em Cristo, o que, irmãos? São sim. E por meio de Jesus, o assim seja, o amém, para a glória de Deus por nós. Olha que bênção, irmãos. Quer dizer que todas as promessas de Deus se cumpriram em Jesus, para depois se cumprirem no decorrer do tempo. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês agora, nesse fechamento aqui, ó. Em Efésios 2, verso 5, fala assim que nós fomos ressuscitados, estando nós mortos em nossos delitos, fomos ressuscitados em Cristo Jesus. No verso 6 diz assim, Efésios 2, 6, se não me engano, que vós estáis assentados nos lugares celestiais, se não me engano, lá em Cristo, vocês já estão lá, assentados, lá no céu. Aí você fala, como assim? Eu não morri. Ainda não. Eu morri só cerimonialmente no batismo. E eu ressuscitei cerimonialmente no batismo. Mas não morri de fato. Ninguém me deu um tiro. Eu não faleci. Então, que ressuscitar é esse?
É porque quando Cristo morreu, ele morreu por nós. Foi como se nós morrêssemos. Quando ele ressurgiu, foi como se nós tivéssemos ressurgido da sepultura e da morte. Quando ele subiu aos céus, é como se nós tivéssemos subido. Quando ele se assentou à direita da majestade, é como se eu e você estivéssemos lá. Lá, não aqui. E isso é uma coisa tremenda, porque a gente vive nesse mundo como se nós estivéssemos distante daquela realidade. Samuel, Mas nós estamos... Oi, fala. então, por isso que você está falando de que Jesus subiu, a mesma herança que é dele é nossa. Ele se sentou à Exatamente. direita, à destra do Pai. É por isso que na promessa da igreja de Laodiceia, há a promessa Laodiceia. de que estaremos à destra dele, assim como ele se sentou à destra do Pai. Ele fala Certo? assim, ao que vencer, sentar-se-á no meu trono. Como eu venci, sentei com o meu pai no seu trono. Exatamente. Então é a mesma recompensa, exatamente a mesma Exatamente. recompensa da dele. Exatamente, exatamente. Agora, isso é tremendo, porque nessa mensagem, nesse estudo, né, nessa sequência de promessa e cumprimento, de coisas que Deus havia prometido, Israel havia prometido também na aliança, fica claro que ambas as partes ficaram satisfeitas em Cristo, ou só podem ficar satisfeitas em Cristo. Deus não pode e não vai ficar satisfeito olhando direto para mim. Não vai, não vai. Simples assim, não vai. E nem para você, não vai. Agora, tem um texto do Mensagens Escolhidas. Vocês estão me ouvindo ainda? Estão? Sim, Bruno, estamos. está me ouvindo? Porque eu estou pegando um texto aqui do Mensagens Escolhidas, volume 2. No volume 2 do Mensagens Só Escolhidas, a câmera enquanto a que minha imagem pausou, está sim. parada, eu estou procurando o volume 2 aqui, o capítulo A Doutrina da Carne Santa. Deixa eu ver aqui, onde está a Carne Santa aqui. A capítulo 3, a Doutrina da Carne Santa. Tem um lugar dela, deixa eu ver aqui, eu vou abrir, acho que na segunda página já. Diz assim: nós não devemos ficar receosos quanto ao que Deus e Cristo pensam de nós, mas quanto ao que Deus pensa de Cristo, nosso representante. Diz mais ou menos isso. Deixa eu ver se eu procuro aqui. Eu estou procurando, mas talvez eu não. Deixa eu ver aqui. Não devemos ficar receosos. Aqui, ó. Pronto, achei. Eu vou copiar e vou lançar no grupo depois, tá? Já copiei. Eu vou ler para vocês. Vocês estão me ouvindo agora, né? Diz Sim, assim, ó. estamos. Não devemos estar ansiosos acerca do que Cristo e Deus pensam de nós, mas do que Deus pensa de Cristo, nosso substituto. Vós sois aceitos no amado. Deu para entender isso? Então, assim, por que nós somos aceitos no amado? Porque, agora voltou a imagem aqui minha, né? Então, assim, é porque ele é o nosso representante, nosso substituto. Efésios 1, verso 6 diz assim: sois aceitos no amado. Fala que nós somos aceitos no amado. É justamente esse texto que Ellen White está citando no Mensagens Escolhidas, volume 2. Então, irmãos, nós temos toda a segurança para entrar confiantemente, quando diz Paulo, junto ao trono da graça, sabendo, esperando encontrar misericórdia e graça em ocasião oportuna. Porque é oportuno agora. Porque ele intercede por nós, porque ele é o nosso substituto, porque ele prestou satisfação a Deus por tudo que nós tínhamos que fazer e nós não tínhamos capacidade de fazer, ele fez. E tudo que Deus tinha que cobrar da humanidade pecadora, cobrou dele, porque ele é o fiador. O fiador é assim, vamos dizer que eu vou ser fiador do meu filho Felipe. O Felipe ele começa a trabalha uns 5 anos, junta o dinheiro, dá um lance na casa, vai querer comprar a casa e precisa de um fiador. E eu, como tenho histórico de trabalho e tal, e tenho uma renda X e tal, eu sou professor concursado, tenho uma estabilidade, alguém vai ter que ser fiador. Aí eu vou ser fiador do meu filho. Quando meu filho falhar, é como se eu falasse assim para a empresa que vendeu o apartamento: cobra de mim, fala comigo. Se ele falasse, se o meu filho falhar, cobra de mim. Eu respondo por isso. Sabe? Então é como Jesus falando assim: meus filhos vão falhar, mas quando falhar, cobra de mim. Pai, resolve comigo. Eu vou responder por eles. É isso que acontece. Então Jesus está no nosso nome, nos defendendo, né? Nos advogando nossa causa e garantindo que cada um de nós tenha perdão, justificação, que receba o Espírito Santo, que, portanto, possa ser santificado, que possa lutar contra o mal e ainda vencer as forças do inimigo por causa dos méritos de Jesus, não por causa da nossa força,
muita santidade. Bom lembrar que quando em Atos 3, quando Pedro e João entraram junto à porta formosa do santuário, diz o texto que tinha um homem paralítico lá, que muito tempo, né, as pessoas costumavam dar esmola para ele. E aquele paralítico cobrou Pedro e João, né, pediu, né, esmolas, e eles disseram que nem prata nem ouro eles tinham para dar, mas o que eles tinham eles ofereciam. Então eles falaram assim: em nome de Jesus, levanta-te e anda. O homem se colocou em pé, andou e começou a saltar louvando a Deus. Mas como todo mundo já conhecia a história de paralítico daquele homem, sabia que ele era paralítico, aí todo o povo ficou espantado. E eles, diz o texto que eles afluíram em direção de Pedro e João, né, correram para lá e chegaram perto de Pedro e João e ficaram admirados de Pedro e João, porque não, né, aí ficaram assim, como pode, né? E Pedro, a certa altura, falou assim: por que estáis a olhar para nós como se por nossa santidade houvéssemos feito esse homem andar? Como se por nossa santidade. Ele falou: não foi isso. Ele está andando por causa do nome daquele a quem vós matais. Vocês mataram há um tempo atrás, né? Matastes, né? Acho que é essa conjugação que está lá. Então, assim, ninguém opera milagres ou é salvo, ou garante a salvação, ou até consegue uma santificação avançada por causa de mérito próprio. É tudo por causa de Cristo. Se não fosse isso, a gente estava perdido, totalmente perdido. Louvado seja Deus por isso. Nós podemos nos gloriar plenamente nele, porque ele atendeu, ele recebeu as promessas, todas nele.